Hola, vamos a empezar ahora nuestra clase número 9. E o assunto de hoje, a gente vai tratar de conjunções e heterossemânticos, né? Conjunções no espanhol, logicamente, não é? Então tá aí, ó, conjunciones. Então a gente começa com a definição em português mesmo, ó. No português, a conjunção ela é uma palavra invariável. Ela é utilizada para ligar orações ou palavras dentro de uma mesma oração. No espanhol, las conjunciones têm a mesma função. Olha, as classes de palavras do espanhol, elas são quase todas assim, até a definição é igual ao português. Então a questão de classe de palavras é muito simples para a gente, né? Trabalhar com espanhol. E aí perceba, a gente tem que saber o que é a conjunção em português. Então a conjunção, percebam, conjunção. Então é uma palavra que ela vai ligar, ó, junção. Ela vai ligar normalmente duas orações, né? Orações entendam-se frase, tá? Para facilitar. Então eu tenho duas frases ali, preciso ligar aquelas duas frases, eu uso o quê? Uma conjunção. Se eu quero unir essas frases, não é? E às vezes eu posso também estar ali ligando uma palavra, né, a uma frase ou duas palavras com uma conjunção. Então isso é conjunção. E aí nós temos que ter aqui uma atenção, tá, pessoal? Ó, atención. Então, por exemplo, a preposição e a conjunção, elas não são a mesma coisa, tá? A gente estudou preposição na última aula, só tem que ter cuidado para não confundir. As preposições, elas são classes de palavras diferentes porque elas possuem funções diferentes, tá? A preposição ela vai ligar um termo dependente ao termo principal. Então, lá na preposição, pessoal, ela só vai ligar palavras, tá? Preposição só liga palavras. Já a conjunção, o mais comum é que a conjunção ligue frases. No caso é oração, né? Mas por enquanto vamos entender como frase. Então, fiz as duas frases, para ligar, uso conjunção. E a preposição é mais para palavras, tá? Só que às vezes a conjunção também pode ligar uma palavra a outra, tá? A conjunção ela é mais ampla do que a preposição. Mas vamos seguindo. E aí, ó, no nosso português, nós vamos dar um pouquinho de função de las conjunciones. No caso do nosso português, a gente sabe que uma função ela pode ter função ali coordenativa ou subordinativa. Ah, mas o que é isso? É, por exemplo, quando eu tenho ali duas frases, tá? E essas duas frases, ambas frases têm sentido completo. Uma frase não precisa da outra, mas mesmo assim eu quero juntar, aí eu vou juntar ali duas frases, né, com a conjunção que eu vou dizer que ela é coordenativa, porque eu tenho duas frases que não precisam uma da outra, né? E ela pode ter função subordinativa. Então, função subordinativa é quando, por exemplo, tem uma frase que ela tem sentido completo, a outra não tem. Então, ela está subordinada à outra. Por isso que o nome é função subordinativa, tá? E dessa mesma forma aparece no espanhol. Só que no espanhol a gente chama elas de coordinantes e subordinantes. Só o nome que muda, mas a forma que usa é a mesminha. E aí, no nosso português e no espanhol, as conjunções coordenativas, né? Ó, é a explicação que eu já disse. Ele liga orações sem fazer com que uma oração dependa da outra oração. Em outras palavras, essas conjunções ligam orações independentes, né? E aí, pessoal, no espanhol, essas conjunções, a gente pode classificar elas, tá? Mas pode dividir elas ali no espanhol em copulativas, adversativas, diminutivas, distributivas e explicativas. Então, tem essas classificações. Pra gente não interessa tanto estudar essa classificação em espanhol, não. Lá no português é interessante. Agora, no espanhol, como a gente só tem aí um ano, né, de estudo para estudar espanhol, um ano mal ainda esse ano principalmente, né, a gente não tem tempo para estar vendo essa questão da classificação das conjunções. O que é que nos interessa de fato aqui com conjunção? É a gente ver essas conjunções, aquelas que são um pouco diferentes aqui do português, né? E saber quando é aplicado no texto, para a gente conseguir melhor entender qualquer texto que tem uma conjunção. Essa é a nossa função aqui nessa aula, tá? E aqui tem um quadro, né? Pessoal, só lembrando, aqui não tem todas as conjunções, tá? Aqui eu coloquei aquelas conjunções que diferem um pouco mais no caso do nosso português. As conjunções que são igual, eu não coloquei, porque já são igual, né? Igual no sentido e igual na forma de escrever, então não coloquei. Eu coloquei aqui só aquelas conjunções que são um pouco diferentes, né? Deixa eu ligar o pincel. Tá aqui. Então, por exemplo, no português nós temos a conjunção nem, e aí no espanhol é ni. Né? Olha só essa aqui, ó. O nosso i, né, do português. Lembrando, isso é uma conjunção, tá, pessoal? Por exemplo, eu ia escrever aqui, ó, né? Só o J. João. Eu quero juntar com Maria, né? Eu coloco I Maria. Pronto, só para mostrar. E aí esse I lá no espanhol é essa letrinha, né? Ó.
Lá é com o Y, né? Ou com o AD, lá do espanhol. Às vezes, tá? Lá no lugar disso vai aparecer o E com esse som de I igual ao nosso, tá? Depois a gente vai ver a regrinha por que acontece isso, mas às vezes acontece. Mas o mais comum é essa aqui. O que é o importante aqui para vocês? O importante é que vocês saibam quem é no português e quem é no espanhol, tá? Essa aqui, ó, aparece muito no texto do espanhol, ó. Aunque. E aí o significado em português, ó, mesmo que. Mas, pode ser mas, né, ó. E só que lá o mas, assim, dessa forma, igual ao nosso, ele é pouco utilizado. Ele é utilizado, só que ele é pouco. Lá eles utilizam mais o pero. E o pero, ele tem o mesmo significado, ó, pode ser mas ou porém. Então, pero, ele é muito utilizado no espanhol. Então, esse aqui tem que estar no sangue. Olha aqui, outra conjunção que é muito utilizada, ó. Sin embargo. Isso também aparece demais em textos. E qual é a importância dela aqui, ó? No entanto, entretanto. Então, esses são os significados dele, né, ó. Sino também aparece demais, ó. E aí o significado seria mais próximo aqui, ó. Mas sim, ou senão. No espanhol, ó, aqui no caso, ó, o ou, pessoal, percebam. Tá aqui o ou, né, ó. O ou ele pode ser aqui no espanhol, ó, duas letras. Só o O, ou então só o U. Por que isso acontece? Deixa eu apagar aqui tudo, né? Ou pelo menos isso está mais próximo e tentar explicar isso daqui. Por que é que isso vai mudar? É porque é o seguinte, ó. Quando eu vou utilizar o O, ó, quase sempre lá, pessoal, eles utilizam o O com o nosso significado de OU, tá? Esse U, com o mesmo significado, ele é uma exceção. Ele só ocorre se a palavra que vier na frente desse O tiver som de O. Para não dar aquela fonia, O e O, eles utilizam U, tá? Mas mais na frente tem um exemplo, vai ficar melhor explicado. Aqui, ó. Isto é. Es decir, então quer dizer. O outro, ó, es más, que é o nosso é mais. Então, essas são algumas das conjunções, no caso do conjunções do espanhol, que elas diferem um pouco e são muito utilizadas. Então, essas conjunções aí, estudem com carinho essas conjunções do espanhol. Ajuda muito a gente na hora de entender melhor um texto. Mas vamos seguindo. E aqui os exemplos, ó. Deixa eu ligar o pincel para melhorar. Por exemplo, ó. Brasil e Argentina são favoritos para o Mundial. Olha aqui a conjunção, ó. Eu falei para vocês, a conjunção ela pode ligar duas orações, duas frases ou duas palavras, ó. Percebam, nesse caso, ela está ligando, ó, duas palavras, ó, Brasil e Argentina, não é? E lembre-se do significado. Esse I é o nosso I, né? A nossa conjunção I. Tá aqui, ó, a traduçãozinha, né? O Brasil e a Argentina são favoritos para a Copa do Mundo. Outra conjunção, ó. Nem estudia, nem trabalha. Tá aqui, ó. Nem estuda, nem trabalha. No outro. Irei à classe aunque esteja chovendo. Então, ó, irei à aula mesmo que esteja chovendo. Então, são as conjunções, né? Mas vamos seguindo. Mas aqui, ó. Estamos em verano, pero hace frio. Então, ó, estamos no verão, porém faz frio. Então, mas, né? Estamos no verão, mas faz frio. Ó, estamos em verano, sin embargo, hace frio. Ó, estamos no verão, no entanto, faz frio. Não cheguei tarde a propósito, sino porque me quedei dormindo. Ó, não cheguei tarde de propósito, mas sim porque eu adormeci. Esse sino ele é muito utilizado no espanhol, tá? Então, saiu o significado dele. Ah, aqui é interessante, ó, que a gente vê aquela diferença do O e do U, né? Da conjunção O e U, que no nosso caso é só O, né? Por exemplo, ó, haz la tarea ou não sales a jugar. Então, o mais comum lá, pessoal, é que o OU seja esse O, tá? Por que é o O? Porque aqui na frente, ó, a próxima palavra começa com E, então não é problema, tá? Agora, quando é que eles vão trocar esse O pelo U aqui, ó? Não sei se voltarei por Asdrúbal, o Horácio, para presidente. Então percebam, aqui, pessoal, é ou, né? O significado também é ou, tá? Tá aqui até a tradução, ó. Não sei se voltarei por Asdrúbal ou Horácio para presidente. Mas por que apareceu o e não o O aqui? Percebam, porque a palavra que vem a seguir, ó, o som dela, ela começa com som de O.
Então, sempre que lá a palavra começar com som de O e eu for utilizar a conjunção O antes, eu vou trocar esse O pelo U, tá? Então é só isso. Então, quase sempre eu vou utilizar o O, mas às vezes eu vou ter que trocar pelo U quando a palavra que vier a seguir tiver esse som de O, tá? E o significado é o mesmo, é o nosso OU. Mais exemplos aqui, ó. Andrés u Oscar são os melhores alunos. Então, mais uma vez, ó, essa palavra, ó, Oscar, né? Ela começa com som de O. Então, aqui não poderia ser Andrés o Oscar, ó. Fica até feio, né? Repetir 2 O seguidos. Então, por isso fica assim, ó, Andrés u Oscar. Dessa forma. Então, e a tradução, lembre-se, é a mesma, ó. Andrés ou Oscar são os melhores alunos. Vejamos o que é que nós temos mais aí de conjunções, ó, mais exemplos, ó. Não é fácil, é mais, é muito difícil. Não é fácil, ó, é mais, é muito difícil. Visitamos Grã-Bretanha, isto é, Inglaterra. Então, visitamos a Grã-Bretanha, isto é, a Inglaterra. E que mais algumas conjunções que elas aparecem com certa frequência, né? O com que, ele não aparece tanto como as outras que a gente já viu, mas aparece com alguma frequência, né? Então, logo, portanto, então, pues, é o nosso pois. Por lo tanto, aparece muito, né? O nosso portanto. Já que, hasta que, até que, mientras, é o outro que tem que estar no sangue, viu, pessoal? Esse mientras está sempre aparecendo nos textos, né? Então, esse também saibam bem o significado de mientras, ó. Então, mientras, enquanto. E tão pronto como é tão logo. O que é que nós temos mais? Pronto, e conjunções, ó. O que é que eu quero? Aquelas principais. Basicamente, você sabe o significado delas e observe quando ela aparece nos textos, tá? E aqui a gente vai ver heterossemânticos. A gente até já viu um pouco de heterossemânticos em outra aula. Teve uma aula aí que eu passei para vocês que era sobre curiosidades do espanhol. E o heterossemântico era uma dessas curiosidades, né? Aqui já tem uma tirinha, ó, para a gente observar. Deixa eu só diminuir aqui a largura desse pincel. Deixa eu ver se tá bom, tá? Para a gente observar alguns heterossemânticos. Aqui, ó, o aprendiz, o turês aprendiz, né, ó. Tá aqui, o rapaz tá lá atendendo ele, né, o rapaz fala isso aqui, ó. Um rato, por favor. E ele fica sem entender, né, ó. Hein? No caso aqui, o atendente não tá pedindo um rato para ele, né? Então, o rato lá no espanhol é momento. Então, o atendente tá pedindo um momento. Aqui na outra, ó. La carne aqui es muy exquisita. E ele novamente ficou sem entender, não é? Carne esquisita, não é? E lá o esquisita é deliciosa. Então o garçom está dizendo que a carne era muito deliciosa. E aqui no outro, ó, o dono do bar, ó. Quiere is de tapas. E ele, hein? Não é? Então tapas, lembra-se, tapas lá, pessoal, é aperitivo, tira gosto, né? Então o dono do bar estava perguntando se ele queria isso, né? Só que ele entendeu outra coisa. E aqui, ó, não quero quedar-me embaraçada. E ele ficou sem entender, né? Como é que ela vai ficar embaraçada? Aí, no caso, embaraçada é grávida. Ela não queria ficar grávida. E aqui, ó, acá estou, está su vaso de água. E, ó, ela pediu um vaso de água. E ele, de fato, trouxe um vaso, não é? Então, no caso, que ela pediu um copo, pessoal, não era um vaso. Tá? Então, isso é o que a gente chama de heterossemântico. Então, qual é a definição do nosso heterossemântico? Ó, hétero, diferente. Semântico, sentido, significado. Então são palavras que têm a ortografia parecida ou som parecido com o português, mas ele é um falso amigo, não é? Então ele tem um significado diferente, ele engana a gente. Olha aí, os heterossemânticos são vocábulos idênticos ou semelhantes em sua forma gráfica, mas que divergem quanto a seu significado, são conhecidos também como falsos amigos ou falsos cognatos, né? E eles podem provocar interferências significativas na comunicação. Então é importante que a gente conheça esses heterossemânticos do espanhol. Lembrando, pessoal, como eu sempre falo, ó, 70% do espanhol tem palavras cognatas. Então é igual ao português, significado e tudo, a grande maioria das palavras. E aí tem, digamos ali, que a gente vai ter ali 20% de palavras que são diferentes, né? Heterossemânticos, pessoal, vai ser ali uns 5% somente, né? Eu trouxe até uma listazinha até grande de heterossemânticos para vocês estudarem. Bem, aqui alguns exemplos, né, para a gente ir identificando melhor esses heterossemânticos nos textos, né, em exemplos pequenos. Por exemplo, ó, el año passado, ele estuvo alejado de la familia por algunos meses. Aqui, ó, alejado, né, parece aleijado, né, mas no caso é longe, então ele esteve longe da família por alguns meses.
Ó, o Lucas aí, ó, o aluno do turismo. Ó. Lucas Miguel foi apressado a pesar del esfuerzo para huir. Então, ó, apressado. Então, ele estava apressado. Então, apressado lá, pessoal, quer dizer preso. Então, Lucas Miguel foi preso. No outro, ó. Encontrei a tu perita por azar e soube que estava perdida. Então, ela encontrou, perita é cachorrinha, né? Ela encontrou a cachorrinha dela por azar. Não, não foi por azar, ela encontrou por acaso. Então, azar, por acaso. Ó, del bar sempre sale alguma mulher borracha. Então, do bar sai uma mulher com uma borracha? Não, né? Então, borracha, bêbada. Então, do bar sempre sai alguma mulher bêbada. Então, é isso. Vejamos se tem mais exemplos. Aí, ó, está, ó. No material de vocês tem a tradução, tá? Mais exemplos, ó. Cadê? O encontraron un cacho de tu vestido entre los árboles. Um cacho do vestido. É estranho, né? Então deve ser um pedaço. Não é, ó. Mi vecina tiene unos cachorros de gato. Olha que estranho, né? Cachorro de gato, né? E o que é cachorros lá no espanhol? É filhote, então ela tem filhote de gato. Ó, já estamos cerca do supermercado. Cerca? Então perto da cerca do supermercado. Então não é isso, né? Já estamos perto do supermercado. Então, cerca é perto, próximo. Tuvo uma buena criança graças a los cuidados de sua madre. Então, cuidado, ó, criança lá, pessoal. Esse criança aqui quer dizer criação, ó. Ou educação, ó. Ele teve uma boa educação graças aos cuidados de sua mãe. Ou criação, né? Teve uma boa criação. Então, é isso. Tá aqui e tá aí também as traduções, né? E aí tem uma lista, eu não vou ficar aqui lendo essa lista, isso aqui vocês fazem em casa, né? Mas eu trouxe no material de vocês uma lista até bem completa. Ela não tem todos os heterossemânticos, mas tem boa parte, ou quase todos estão aqui, tá? Então, na verdade, eu coloquei 3 listas, né? Que faltando uma tem na outra. Às vezes pode se repetir uma, mas tem um monte de heterossemânticos aí para vocês estudarem, tá? Vamos seguindo, porque isso vocês estudam por conta, tá? Não precisa estar aqui lendo todos. Olha aí, lista grande para vocês estudarem. E aí nós temos a nossa atividade, né? Ó, deixa eu só mostrar para vocês como é que vamos fazer essa atividade da aula 9, tá? E as fontinhas só 2 nessa aula. Lembre-se, conjunções, que é bem simples, é só para vocês pegarem aquelas lá e saberem o significado. E heterossemânticos, né? Que tem uma listazinha grande para estudar, mas é legal de estudar o heterossemântico. E vejam aí, ó, traduzca las conjunciones a seguir. Então, pessoal, que basta vocês voltarem lá naquela listinha que eu dei e traduzir, né? Por exemplo, pero, mas, né? O que é o, ou, só traduzir, moleza demais. Aqui tem um texto, ó, texto para as questões 2 e 3. Então, vocês vão ler esse texto, né? Ele está em espanhol, vocês vão traduzir na medida do possível, né? E aí vai servir para as questões 2 e 3. Então, na questão 2, vocês vão pegar todas as conjunções que tem nesse texto e escrever aqui, tá? Conjunções, tá? E o 3, ó, o texto acima fala sobre o quê? Então, vocês têm que tentar entender o texto e vão escrever um resumo. O que é que vocês acham que esse texto está falando? E o 3 não, esse aqui é o 4, né? Que eu errei aqui, ó. Traduzca al português. Então, tá aí, são heterossemânticos. Vocês vão lá na listinha, pega, traduz. Muito simples. Traduzca al espanhol. Então aqui eu tenho as palavras em português, vocês vão traduzir para o espanhol, tá? E são palavras que são heterossemânticos. É só ir lá na listinha que é muito tranquilo. Claro, não pode faltar, nunca, mas sempre para nós vai ter essas palavrinhas para vocês traduzirem, né? Essa é a questão 6, né? Não é questão 5 não, acho que é questão 6. Então vocês vão pegar e vão traduzir essas palavras aí. E eu acho que essa é a última. Não, tem a 6 ainda, a 6 aqui é a última, ó. Então, a 6, ó, observe as palavras destacadas nos exemplos a seguir e marque a alternativa que as traduzem corretamente, respectivamente, tá? Então, nessa aqui, pessoal, é só para marcar, né? Vocês vão ver essas palavrinhas que estão destacadas aqui, ó. Rato, algema, surdo, rúbio. Então, vocês vão procurar o significado delas. Por exemplo, rato. Rato, eu sei que é momento, né? Momento, beleza. Então vem aqui as alternativas, ó. Qual é a alternativa que tem momento logo de cara? Ó. A letra A tem momento, a letra C tem momento e a letra E tem momento.
Ó, aqui tem rato, não é rato, né? Rato não é rato. Rato lá no espanhol é momento, tá? Aí algema, aí vocês vão procurar na lista. O que é que será algema? Será que é algema? Será que é canhoto? Será que é esposa? Será que é canhoto? Né? E aí vocês vão marcar aquela alternativa que está na sequenciazinha correta, né? Depois surdo, depois rúbio e por último tapas, que a gente já sabe que até tira gosto, né? Ó, a gente viu lá nos quadrinhos, ó, tira gosto. E eu acho que essa é a última, acho que eu não coloquei a oitava questão no caso, não coloquei. Né? Mas bem tranquilo. E lembre-se, pessoal, bora cumprir os prazos. Eu tô dando 2 semanas aí para vocês responderem e tem gente que não está entregando dentro do prazo, tá? Na próxima semana, por exemplo, vai ter 2 semanas de prazo. Depois eu já vou colocar uma aula em seguida. Então quem não entregar dentro do prazo fica sem nota, tá? Vocês sabem que a nota de vocês está com base nessas atividades. E aí 2 semanas é muito tempo. Eu entendia muito bem quando saiu uma semana, mas 2 semanas para uma atividade simples dessa é mais do que suficiente, tá? Então lembre-se, entregar dentro do prazo. E a gente vai encerrando essa aula de espanhol por aqui, tá?